Receber um diagnóstico de hipertensão durante a gestação pode ser uma experiência angustiante e assustadora, mas entender um pouco mais a respeito da situação pode ajudar a ter um pouco mais de tranquilidade para levar a gestação como deve ser. Leve. Olá, meu nome é Rodrigo Lana, médico clínico geral e cardiologista, e durante a gestação de nossa filha, minha esposa recebeu o diagnóstico de diabetes gestacional. Ficamos bastante assustados e até pensando o que a gente tinha feito de errado. Imagina só, nós dois médicos e tendo esse tipo de pensamento. A gestação foi um momento pelo qual esperamos muito, e ainda com aquela nenenzinha tendo milímetros, pouquíssimo tempo de existência na barriga da mãe, já amávamos e nos preocupávamos com ela. Se você chegou a esse vídeo por ter se deparado com o diagnóstico de hipertensão arterial durante a gravidez, acredito que a sua cabeça deve estar a mil. Então, antes de mais nada, calma. Está tudo bem. E isso não é culpa sua. Saiba que a hipertensão na gestação não é algo raro, afetando cerca de 18% das gestantes. Vamos juntos entender mais sobre os tipos de hipertensão na gestação e saber como lidar com elas. Durante a gestação, as alterações no corpo da mulher e o processo de formação da placenta tendem a fazer com que a pressão arterial fique mais baixa na maioria das pessoas. Isso quer dizer que a maior parte das gestantes vai ter uma pressão arterial mais baixa do que o seu habitual, mesmo naquelas que já têm hipertensão previamente. Ou seja, é muito frequente que algumas gestantes hipertensas acabem precisando de menos medicação e algumas vezes até fiquem sem medicações durante o período gestacional. Em alguns casos, no entanto, há necessidade de aumento dos medicamentos e em outros casos pode haver um diagnóstico de hipertensão pela primeira vez durante a gestação. Existem diferentes tipos de hipertensão na gestação. De forma simplificada, existe a hipertensão crônica, aquela que a mulher já tinha antes da gestação, ou então aquela que surge antes de 20 semanas de gestação. Existe a hipertensão gestacional, que está relacionada à gestação e que surge após a 20ª semana e vai desaparecer depois do parto, depois daquele período de puerpério. E existem as formas mais graves, como a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que oferecem mais risco para a mãe e para o feto e que vão precisar de um tratamento muitas vezes internado e mais emergencial. O uso de medicamentos para pressão alta durante a gestação deve ser feito com cuidado e deve levar em consideração não só a segurança para a mãe, mas também do bebê. Cada gestante é única e pode apresentar particularidades em relação ao uso de medicamentos. Em alguns casos, a mudança de uma medicação pode ser necessária, especialmente quando aquelas medicações que já estavam em uso oferecem algum risco de malformação para o feto. Mas em outros casos, se a pressão já estava controlada com algumas medicações que não oferecem risco para o bebê, a gente pode até continuar esses remédios. É essencial que a gestante seja acompanhada de perto pelo seu médico para ajustes necessários e, idealmente, se você é hipertensa e está pensando em engravidar, converse com seu médico sobre a possibilidade de mudanças nas suas medicações para outras que sejam mais seguras para esse período da gestação. O puerpério, essa zona muitas vezes nebulosa, também é um período muito relevante para o acompanhamento da pressão arterial da mãe. Ao longo dessas 6 semanas, pode haver mudança no padrão, seja para mais, seja para menos, com necessidade de ajuste de medicamento. No caso da hipertensão gestacional, a gente espera que ao longo do puerpério essa pressão vá melhorando até se normalizar com o fim dos 42 dias. Além disso, a forma de aleitamento, se aleitamento materno exclusivo ou uso de fórmulas, também vai influenciar nas mudanças de medicação após o nascimento do bebê. Se for oferecido aleitamento materno, a gente vai escolher medicações que não são eliminadas no leite ou que são eliminadas em pequena quantidade. Quando é usada a fórmula, a gente fica praticamente desimpedido para usar qualquer tipo de medicação. O objetivo durante a gestação é controlar a pressão arterial, trazendo o menor risco possível para o bebê, muitas vezes evitando medicamento em excesso, que podem acabar levando a um baixo peso do neném quando ele nascer. Vale ressaltar que os medicamentos para controle da pressão não serão os principais responsáveis para evitar a ocorrência de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Alguns estudos sugerem que a suplementação de cálcio pode reduzir o risco de pré-eclâmpsia, principalmente em mulheres que têm baixo consumo desse nutriente na dieta. Outra medida importante é o uso de aspirina em baixa dose. Mulheres com alto risco de pré-eclâmpsia, por exemplo, aquelas que já tiveram uma vez em outra gestação,
podem se beneficiar do uso de aspirina em doses baixas a partir da 12ª semana. Por isso, o seu obstetra vai acabar recomendando que você faça uma ultrassonografia com o Doppler de artérias uterinas para avaliar, para mensurar o seu risco de pré-eclâmpsia e avaliar a necessidade de uso de uma ou mais dessas medicações. Outras recomendações incluem a boa e velha dieta saudável com baixo teor de sal, rica em nutrientes, além de praticar exercícios físicos de moderada intensidade e manter um peso saudável e um ganho de peso adequado durante a gestação. É claro, é essencial que a gestante faça o pré-natal de forma regular e siga as recomendações da equipe obstétrica. Além disso, é importante que a gestante mantenha uma comunicação clara e aberta com a sua equipe de acompanhamento pré-natal, com seu médico obstetra, com seu médico cardiologista, para que todas as dúvidas sejam esclarecidas e as orientações possam ser seguidas corretamente. E é ideal que haja uma comunicação entre a equipe obstétrica e o médico cardiologista que está te acompanhando. Por fim, é fundamental lembrar que esse vídeo não substitui uma consulta médica. Por isso, se você suspeita de hipertensão na gestação ou tem qualquer outra preocupação relacionada à sua saúde ou à saúde do seu bebê, converse com o seu médico. Agradeço a sua atenção e espero que esse vídeo tenha sido útil para esclarecer dúvidas sobre hipertensão na gestação. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais para ficar por dentro de mais conteúdos relacionados à saúde. Obrigado!